gente, continuando, a gente tem o que então? Que essa questão do Marshall de definir da importância da matemática para representar a economia, ela é boa, o uso da matemática é bom, porque força as pessoas a definir claramente o que estão estudando e como estão estudando, quais variáveis estão sendo consideradas, o período de tempo e coisas do tipo. É uma questão metodológica, né? Como estudar a economia e ensinar economia, né? E ao estudar economia é formular estimativas a respeito das variáveis econômicas, né? E testar hipóteses de teorias que porventura surjam, né? Mas então, o uso da matemática e economia serve para sustentar a formação de estimativas econômicas, né? Uma das razões do uso da matemática é clarear os estudos, definir claramente os estudos, e os estudos econômicos servem para fazer testes, fundamentalmente testes de hipóteses, que são baseados na formulação de estimativas e testes com relação às estimativas obtidas, né? Então, quanto vai ser o crescimento da economia, quanto que vai ser o crescimento da inflação, o crescimento do emprego ou do desemprego, exportação, nível de produção dos diferentes produtos, setores e regiões, tudo isso em estudos econômicos são baseados em estimativas, né? E testes de hipótese. Essa figura aí é um alvo, né? Para representar que o objetivo é alcançar o centro do alvo ali, fazer uma estimativa muito boa. Quanto menor a margem de erro do seu estudo, melhor. Só que seu estudo também, para chegar na estimativa, formular um teste de hipótese a respeito de uma determinada medida, algo do tipo, infinitos são os exemplos, né? Então, o governo fazer uma política de incentivo ao desoneração fiscal. Quem investir no Nordeste, por exemplo, inventando, o governo quer tirar imposto de quem investir no Nordeste. O objetivo é levar investimento para o Nordeste e assim gerar emprego. Então, vamos estudar para ver se isso está ocorrendo de fato, né? Quanto de imposto que o governo tem que tirar para incentivar o investimento. Tirando imposto e gerando investimento, isso gera muito ou pouco emprego. O custo em termos de perda tributária para o governo está sendo compensado pelo crescimento econômico da região ou pela geração de emprego na região, caso esse fosse o objetivo do governo, caso esse seja o objetivo do governo. Essas e muitas outras questões de ordem econômica envolvem estudos econômicos, e tais estudos envolvem a formação e formulação de estimativas e margem de erro em torno dessas estimativas, né? Então, o uso de matemática para formular a estimativa, logicamente, é fundamental, basicamente porque a matemática está na conta da metodologia do estudo, né? Na época do Adam Smith e do Davi Ricardo, eles falavam genericamente, não se tinha base de dados, e mesmo que se tivesse base de dados, não tinha sistemas de computadores, né, que permitissem realizar estudos com uma ampla quantidade de dados para saber se determinada tese, determinada teoria, determinada medida estaria gerando certo impacto na economia ou não, né? E mesmo que você pense em termos de empresa privada, o banco está querendo dar desconto para os devedores que pagarem antecipadamente.
quanto que ele tem que dar de desconto para obter quanto de pagamento de seus devedores, em quanto tempo ele vai conseguir isso. Isso tudo envolve estimativa e cálculo da estimativa. O cálculo da estimativa, atualmente, forçosamente, é baseado em metodologia matemática, né? Uma metodologia muito utilizada em economia é a famosa econometria, que é apenas um instrumento, né? Mas tem várias outras metodologias, né? Mas todas elas são de ordem quantitativa. Inteligência artificial, análise envoltória de dados, né? E por aí vai. Na economia, por um acaso, se utiliza muito a econometria, mas tem outras metodologias todas quantitativas de análise de dados e formulação de estimativa e realização de testes de hipóteses, né? Mas o objetivo do uso de matemática e economia em termos de pesquisa é justamente formular uma metodologia rigorosa que permita uma formulação de estimativas o mais acuradas possíveis, né, dos problemas que estejam sendo utilizados. A gente qualquer pessoa pode se basear em qualquer metodologia para formar uma estimativa. Uma pessoa pode chegar e dizer que acha que no próximo ano o desemprego vai subir 5% ou vai cair 3%, o desemprego vai cair 3%. Aí você vai perguntar para essa pessoa, por que você acha que o desemprego vai cair? Ela vai te responder, porque eu acho que sim. Pô, isso não é uma estimativa muito bem fundamentada, né? Uma pessoa que tenha um estudo, base de dados, ele vai te informar a teoria que ele está se baseando, os autores que ele está se baseando, o período de tempo analisado, e com base num estudo rigoroso, matematicamente rigoroso, ele vai te dar a estimativa dele. Fatalmente essa estimativa vai ser muito mais aceita do que a estimativa de alguém que acha que determinada coisa vai acontecer, né? Ele acha porque, sei lá, né, por várias razões, e não tem base para a estimativa dele. Quanto mais bem elaborado um estudo, metodologicamente falando, quantitativamente falando, matematicamente falando, melhor a estimativa, mais aceitável é a estimativa, né? E a gente tem o que com relação a essa questão de metodologia? A gente tem o que o uso de matemática e economia, então, ele tem, na realidade, duas razões. Primeiro, é uma questão puramente metodológica, mas também uma questão de demanda social, que é esse exemplo que eu estou dando, né? Uma pessoa que formula uma estimativa, que acha que o PIB do ano que vem vai crescer 3%. Você pergunta para ela o porquê que ela acha. Ela diz que acha porque simplesmente acha, ela acredita nisso, firmemente, tenho fé em Deus que a economia vai crescer. Pô, essa não é uma estimativa muito boa, né? De onde que ela tirou essa estimativa? A sociedade, as pessoas, empresas, governos demandam o trabalho de pessoas, pesquisadores que sustentam, fundamentam as suas estimativas, previsões e hipóteses, né? Realizam testes de hipótese de forma estatisticamente rigorosa, né? Então, essa é basicamente por essas duas razões que nós temos muita matemática em economia, e por isso mesmo muita gente acha que economia é uma ciência exata. Não é, já falei, economia é ciência social aplicada, tal qual direito, administração e contabilidade, tá? Mas com relação a essa questão de formação de estimativa, ela está mais presente na nossa vida do que parece, né? Se você acompanhar o jornal, a internet, a TV, você vai ver continuamente, qualquer jornal, qualquer dia, pode pegar na parte lá de economia, que fatalmente haverá um mundo de previsões, estimativas, hipóteses, né, e testes de hipóteses
a respeito de variáveis econômicas, PIB, desemprego, inflação, taxa de câmbio, se tais estimativas são certas ou não. Regra geral, não são certas, né? Quase que nunca se configura. É a mesma coisa da astronomia. Os astrônomos acham que um meteoro está vindo em direção à Terra e no final das contas ele passa milhares de quilômetros da Terra. Em termos astronômicos isso é um raspão, mas na economia também, uma pessoa que formula uma estimativa, como esse caso aí, atividade econômica, revisão das previsões de crescimento de 2020 para 2021. Eu não sei de quando que eu tirei essa imagem, mas junho de 2020 ali, se eu não me engano, né? Não sei exatamente o que está dito no texto, mas é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A previsão do IPEA, logicamente, é baseado em dados e metodologia matemática e estatística, né? Esse é um exemplo de formulação de estimativas onde não é apresentada a metodologia aqui, mas se você ler o texto, possivelmente você encontra, eles fazem menção alguma a metodologia utilizada, né? Entre outros exemplos aí, o Ministério da Economia reduz projeção para o PIB, para o crescimento do PIB, né? De 2020 para 2,1. Isso aí deve ter sido antes da crise do coronavírus, né? Outros exemplos, taxa de desemprego média deve subir. Não é que subiu, mas deve. Deve por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas projetava. Como que a Fundação Getúlio Vargas projetou? Aí tem que ver o estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez, mas fatalmente foi utilizando dados e matemática, né? Dados do mundo real, um certo período de tempo, uma certa teoria, algumas teorias, algumas citações de alguns autores da área, e eles projetam um certo nível de desemprego, né? E estimativa da inflação em 2020 é reduzida para 3,58, né? No caso aí a previsão seria do IPCA, e ali, nesse pequeno trecho aí, faz referência aos economistas do mercado financeiro, que é uma metodologia interessante, né? Não é propriamente uma metodologia matemática, quantitativa. Você tem diferentes economistas, ou outras pessoas qualquer, que fazem previsões, mas o famoso relatório Focus do Banco Central, ele não se baseia em dados da economia para formular previsões de inflação e juros. Ele pergunta a funcionários economistas de banco qual é a previsão dessas pessoas. Por um lado, você pode dizer que isso não é uma metodologia rigorosa, mas ele foi o que eu falei, não, é uma metodologia matemática, né? Quanto mais matemático, mais aceitável o trabalho, quanto mais quantitativo, baseado em dados do mundo real. Esse relatório Focus é baseado em mera opinião. O Banco Central está perguntando aos técnicos dos bancos comerciais na economia, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, qual é a previsão deles, entre outras instituições. E aí o Banco Central tira uma média de todas essas previsões. As previsões estão certas ou estão erradas? Os diferentes economistas aí dessas instituições, eles estão utilizando metodologia rigorosa ou não? Qual o período, qual os dados que essa gente está utilizando? Qual o período de tempo considerado? O Banco Central não pergunta, só pergunta qual a sua expectativa de inflação. De todas as expectativas, o Banco Central tira uma média. O que você acha disso? Você acha que o Banco Central divulgar que a estimativa do mercado para a inflação por exemplo, 3,58% para 2020. Você acha que essa estimativa é boa? Se você acha que não, porque por trás da sua opinião,
você considera que não está sendo utilizada uma metodologia muito rigorosa. Não é uma metodologia matemática, quantitativa, não está pegando dados da economia. Eu só estou pegando opiniões das pessoas. Mas aí é o que eu estava falando. Se você acha que essa metodologia é ruim, é porque você quer a metodologia matemática. Mas se você acha que metodologia matemática também é ruim, é porque você acha que metodologia como essa, por exemplo, é a metodologia adequada. Agora, se você acha que todas as metodologias são ruins, aí fica difícil, né? As pessoas têm que ter uma metodologia para definir, para basear aí as suas estimativas e previsões, né? Tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora, continua no próximo vídeo. Valeu, tchau!